Minha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai trabalhar com resolução de problemas, né? Na nossa apostila Trilhas de Aprendizagens, atividade 3, Resolvendo Problemas, página 74. Trilha de conhecimentos, conhecendo os dados para resolver os problemas. Então, lembre que eu sempre falava com vocês têm que ler todo o problema, entender o que está dizendo, todo problema é uma história, e no final ela tem um questionamento, uma pergunta. E qual é a nossa função enquanto aluno? A gente vai pegar e vai tentar responder essa pergunta. Então, tem a história, que é o contexto, o que está acontecendo, ele te dá os dados, e no final ele te faz uma pergunta. Como é que eu posso desenhar? Eu posso ilustrar, faço a ilustração e depois eu monto a operação e respondo, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui, ó, atividade número 1. Presta atenção, vou ajudar vocês nesse, os próximos vocês façam sozinhos, tá? Em uma escola, há 2 salas de terceiro ano. Na classe do terceiro B, há 31 alunos e na do terceiro C, 34. Quantos alunos estudam nos terceiros anos? Então, ó, presta atenção. Então, primeira coisa, vocês vão imaginar a escola com 2 salas de terceiros anos, o A e o B. Aí, em uma sala tem uma quantidade de alunos, na outra sala outra quantidade. Eles querem saber quantos alunos estudam nos terceiros anos. Então, o que eu tenho que fazer? Essa ideia de juntar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar o terceiro B com o terceiro C para ver quantos alunos eu tenho. O que eu posso fazer aqui como sugestão, turminha? Opa! Como sugestão para vocês, o que pode ser feito? Assim, ó, eu faria o seguinte, se fosse para representar, vocês colocariam aqui um quadrado, né, com pontinhos equivalente aos alunos do terceiro B, e uma outra sala, né, vocês façam um quadrado com pontinhos equivalentes ao terceiro C. Aqui está falando quantos alunos estudam nos terceiros anos, não é quanto tem em uma sala ou quanto tem na outra, qual a diferença de alunos. Perguntando quantos estudam nos terceiros anos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar, né? Aí, o que eu posso fazer? Aí, eu faço a representação por meio do desenho e faço em números. Então, eu vou pegar o 31, que é o total de alunos do terceiro B, mais os 34, que é do terceiro C. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Então, ó, 31 do terceiro B, mais 34 do terceiro C. Junto isso aqui. Juntar quer dizer o quê? Que eu vou pegar e vou fazer uma adição. Se eu estou juntando, eu estou trazendo mais para o que eu tenho, né? Então, se uma sala tem tanto, a outra sala tem outro tanto, eu vou juntar. E aí, eu faço a conta aqui. Mas eu já sei como é que faz, eu preciso de fazer de novo o desenho. Quem já tem esse domínio não precisa. Agora, quem não tem, é melhor fazer que fica mais fácil de entender. Combinado, turminha? Agora, nós vamos para a letra A. Também nós temos aqueles problemas, turminha, que de um problema de uma situação eu retiro dados para várias outras, tá? Então vamos lá, vamos praticar. O que nós vamos praticar? A situação problema. Então vamos lá. Um zoológico ganhou 2 novos animais, uma foca que pesa 180 quilos e uma lontra com 13 quilos. Qual é a diferença de peso entre os 2 animais? Lembra que que a gente já conversou na sala sobre a diferença? Então, aqui está perguntando do peso, não estou perguntando quantos animais. Qual a diferença de peso entre os 2, tá? Como é que eu vou fazer? Aqui embaixo, aí vocês vão fazer neste espaço aqui, tá bom? Agora, na página 75, vocês vão voltar lá na página 74 para ficar respondendo aqui, ó. Quais foram as informações que você precisou selecionar para resolver esse problema? Foi a quantidade de animais? Foi o zoológico? O que foi? Então, para resolver esse,
vocês têm que voltar aqui, ó, nessa informação que tem aqui, ó, na letra A, tá? Para poder responder a letra B, tá bom? Continuando as nossas atividades, aí a gente passa para a letra B, né? Vamos lá, letra B. Aí é outra informação. Então, vocês vão ler aqui junto com a mamãe em casa e vão responder aqui. Posso usar uma folhinha de caderno separada para poder resolver, para fazer um desenho e tal? Pode, fica bem tranquilo. Mas aqui também tem um espacinho para você poder fazer, registre abaixo a sua solução. Como é que foi que você fez, tá bom? Aqui na letra C, então aqui está ensinando como vocês pensam num problema, tá? Ó, que informações você precisa selecionar para resolver esse problema? Anote as mais importantes. Então, vocês vão ler tudo isso aqui, ó. O problema é todo aqui, ó, até a pergunta. Quantas figurinhas ela ganhou? Mas para eu saber disso, eu preciso ler todo o problema. Então, aqui embaixo pergunta. Olha só, que informações você precisa selecionar para resolver este problema? Anote as mais importantes. O que precisa ser feito com os dados para que o problema seja resolvido? Registre abaixo a sua solução. Vocês encontraram aqui, ó, várias informações, certo? Ótimo. Então, dessas informações aqui, algumas são as mais importantes. Então, vocês vão colocar aqui para mim depois, tá bom? É isso. Terminei esse, vou para a próxima página. Parece muita coisa, gente, mas é pouquinha coisa, né? Que é mais ler e pensar. Nós vamos agora para a página 75, tá bom? Olha só. Então, ó, vocês têm que ler. A primeira coisa, gente, leia o problema. Li, não entendi. O que eu faço? Leio de novo. Não entendi. Releia, vai relendo até você entender que é uma história que tem um problema e que precisa de uma solução. Então, o que você tem? Você tem a história com todas as informações. E tem alguma coisa ali que a pessoa não entendeu. E aí vem a pergunta. E aí vem a parte de vocês, que é responder aqui embaixo. Registre como você pensou a solução. Aqui está o problema e como é que você pensou, tá? Posso resolver em desenho? Pode. Posso fazer o desenho e a conta? Pode. Posso só explicar? Da melhor forma possível. Combinado? Aí vamos lá. Na letra E, tô quase terminando, turminha. Vamos lá. Na letra E, vamos, ó. Olha só, além das informações que estão aqui, estão vendo, ó? No problema aqui, ó, tem uma história e aqui embaixo tem a pergunta. Olha só a pergunta, ó. Toda vez que eu falo quantas, o quê, quando, então essas palavras, elas iniciam uma pergunta, né? Se eu perguntar assim, quanto você tem de dinheiro? Então, o quanto seria o início da minha pergunta. Então, são essas palavrinhas que a gente tem que prestar atenção. Para resolver esse probleminha, vocês têm que lembrar, ó. Esse aqui a gente já falou na sala também, sobre a questão de dúzia, né? Dúzia e dezena. Uma dúzia são 12, uma dezena, 10. Não mistura uma com a outra. Toda vez que falar em dúzia, vocês lembram dos ovos. Uma dúzia de ovos são 12, tá? E aí, vocês vão ler aqui e responder nesse espaço aqui. Lembrando, pode ser por desenho? Pode. Posso fazer o desenho e a conta? Melhor ainda. Quem ainda não conseguir, eu não consigo fazer só a conta, eu tenho que fazer o desenho. Então, faço o desenho e depois a conta. Quem conseguir fazer só a conta, tudo bem, não tem problema. Mas não pode colocar também aqui, gente, só o resultado, tá? O resultado só não tem jeito. Como é que eu vou saber como vocês pensaram? Tá bom? Por hoje é só.
Até a nossa próxima aula semana que vem. Beijos, tchau, tchau, façam com muito carinho.